vamos à tangente. A tangente, nós sabemos que é seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de 0 grau vai ser o quê? Ó? Seno de 0 dividido pelo cosseno de 0. O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, 0 dividido por 1 ou 0 dividido por qualquer número dá 0. Qual é a conclusão? Que a tangente de 0 é 0. A tangente de 90 é o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. O seno de 90 dá 1, o cosseno é 0. Essa divisão, apesar de a gente querer dizer que dá 0, ó, isso a gente não define em matemática. Nenhuma divisão por 0 é definida em matemática. É melhor dizer assim, ó, não existe ou não está definido. Geometricamente, o que significa? Nós aprendemos que tangente, ó, é medido nesse eixo das tangentes. Então, qualquer arco que eu pegar aqui no círculo trigonométrico, eu escrevo o segmento, ó, aonde cortar, eu meço ele no eixo das tangentes e a tangente. Então, se eu pego 90 graus, ó, perceba que esse 90 graus, ó, se eu seguir aqui, ó, até o infinito, ele nunca vai cortar o eixo vermelho. Por quê? Porque eles são paralelos. Ó. Então, ó, se eu ir seguir aqui esse segmento retinho até o infinito, não vai cortar. O que isso significa? Que no arco de 90 graus, eu não vou ter a tangente. Ela não vai ter definição. Em alguns casos, a gente diz que tende a infinito, ó, porque é tão grande que a gente não pode determinar. Tá? Então, à medida que o arco vai se aproximando de 90 graus, ó, a tangente vai ficando tão grande que a gente não pode definir. Tá? Então, tangente 90, a gente simplesmente vai dizer que não existe. Agora, vamos para a tangente de 180 graus. Ó. Aí, aplicando. O que é a tangente? É o seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. Cosseno de 180 é 0, o seno é menos 1. 0 dividido por menos 1 vai dar 0, ou seja, a tangente de 180 é 0. Ó. Se você for medir aqui no círculo trigonométrico, 180 graus, ó, ela vai cortar o eixo das tangentes lá na origem. Ó. E lá na origem é 0. Tá? Não tem comprimento no eixo dela. Aí a tangente de 270 é o seno de 270 dividido pelo cosseno de 270. O de 270 é menos 1 e o cosseno é 0. Aí, de novo, ó, dividir por 0 não existe. O símbolo esse é invertido aqui, cortado. Então, a gente não existe. Tá? Se você for calcular a tangente na calculadora de 270 graus, vai aparecer ou não existe, ou errou, ou não está definido. Tá? Então, ó, tangente agora de 360 graus é o quê? É o cosseno, é o seno dividido de 360 dividido pelo cosseno de 360. O seno de 360 é 0 e o cosseno é 1. Então dá 0. Então a tangente é interessante. Ó. Desses arcos notáveis, de 0 é 0, de 90 não existe, 180 é 0, 270 não existe e 0. Então tangente é muito simples. Então o que você precisa aprender? O seno e o cosseno. Aprender o seno e o cosseno, para calcular a tangente, é só aplicar a definição, dividir o seno pelo cosseno, sempre você vai ter o valor da tangente. Tá? Esses arcos notáveis, se você entender o seno e o cosseno, você faz rapidola a tangente. Então, é isso.